Bem-vindo a todos que estão presentes na sala. Meu nome é Miguel. Estamos trabalhando na coordenação da sessão técnica junto com a Karen Ribeiro. E muito bem-vindo a todos, né? Muito obrigado pela presença aqui, prestigiando a sessão técnica, os apresentadores e também os participantes do evento. Então, inicialmente, a gente vai passar rapidamente umas orientações sobre a apresentação, a dinâmica, né? Como que será feita ao longo da sessão técnica. E, em seguida, iniciaremos as atividades. Então, vou passar rapidinho só a Karen para ela se apresentar e a gente passa as regras em seguida. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Eu sou Karen Ribeiro, eu trabalho aqui na Universidade de Caxias do Sul, os hosts do Cobend. Infelizmente, não deu para fazer presencialmente, né? Aproveitar um churrasco gaúcho e um vinho da região. Fica para uma próxima. Bom congresso a todos. Ok, obrigado, Karen. Não faltará oportunidade, vocês vão ser de outros Cobendes, com certeza. Isso. Mas, então, a proposta da dinâmica dessa atividade, da dessa sessão técnica, seria a gente passar a palavra, inicialmente, em torno de 2 minutos, ou seja, seria uma breve apresentação do que o trabalho está fazendo, e logo em seguida a gente faria algumas perguntas e trabalharíamos em blocos de 4 trabalhos, ou seja, os 4 primeiros trabalhos, neles incluindo, o primeiro deles seria da Natália, com desenvolvimento de projeto, ou seja, o 2926, o 2938 do Celso, já está aí com 2 trabalhos, está atento também, o 2958, e o último trabalho do primeiro bloco seria 2966 do Pedro, que temos a Catarine, né? Caterine seria a responsável por responder as perguntas e fazer essa primeira apresentação inicial de 2 minutos. Então, seguindo essa sequência, os 4 primeiros trabalhos seriam apresentados em uma duração de 30 minutos. A gente bloca, então, esse grupo de trabalhos e faz, na sequência, mais 4 trabalhos, finalizando com o terceiro bloco dos 4 últimos trabalhos, seguindo a ordem conforme está no site da sessão técnica. Tá? Então, nessa dinâmica apresentada, nós temos como o primeiro trabalho, o 2926, seria desenvolvimento de projeto de automação de uma planta de manufatura utilizando a metodologia Graph7 e implementando em linguagem Ladder. Esse trabalho foi apresentado no vídeo por Natália Martins e ela estaria sendo responsável por tirar umas dúvidas. Então, a Natália Martins, não sei se está presente. Se estiver presente, pode abrir o áudio para a gente ouvir sua voz. Karen, você localizou ela ou não? Ok. Como a Natália não está entre nós, no grupo da sessão técnica, iremos para o Celso, o nosso segundo e terceiro apresentador aqui da sessão. Então, com o trabalho 2938, protótipo de sistema ferroviário desenvolvido através da aplicação de metodologia de aprendizagem baseada em problemas, PBL. Celso, 2 minutinhos, dá uma geral para a gente e depois a gente joga umas perguntas para ti. Tá bom, obrigado, professor. Boa tarde a todos, estão me escutando? Sim. Tá. Então, meu nome é Celso Becker Tisch, eu sou professor do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Santa Maria, campus Cachoeira do Sul. Então, vou falar brevemente desse trabalho, né, que tem 2 na sequência. A ideia surgiu da aplicação da aprendizagem baseada em problema com conversa com professores de outros cursos, que foi professor do curso de Engenharia de Transporte, que nós temos aqui também, do curso de Arquitetura e Urbanismo. Então, o que aconteceu? Nós tivemos essa ideia de adquirir um ferrorama, né, no qual puderam ver no vídeo que esse ferrorama vem vários equipamentos, vem um trem acionado por corrente contínua, né, motor CC, tem um módulo que controla a velocidade, né, direção, e
tudo cabeado. Então, a ideia surgiu de nós construir um protótipo unindo essas 3 áreas, né, que possibilitasse ter uma dinâmica de controle desse trem, né, de maneira remota. Ou seja, nós propomos para os alunos de engenharia elétrica alguns requisitos de projetos, considerando acionamento remoto da velocidade, de luminosidade do protótipo, de direção, enfim, vários requisitos para eles pensarem em grupo e executarem. E aí, em paralelo a isso, nós tivemos uma reunião com o curso de arquitetura e os alunos envolvidos, né, para eles construírem um protótipo baseado na história, né, dessa empresa IAL, para implementar, então, um sistema elétrico, né, desenvolvido pelos alunos do curso de engenharia, no protótipo. Então, assim, foi um trabalho bem bonito, né, com a união de 3 áreas distintas, e eu pude perceber que na aplicação dessa metodologia, que é baseada em problemas, eles puderam desenvolver várias habilidades, e que essas habilidades, hoje em dia, é muito importante no mercado de trabalho, como comprometimento, responsabilidade, proatividade, principalmente, e saber respeitar o trabalho do outro, né? Saber a chegar numa conclusão de ter o êxito ao final, né, desses requisitos. Então, foi esse trabalho desenvolvido com 3 cursos, né? Então, o objetivo foi alcançado, e espero que vocês tenham visualizado o vídeo, né, e visto o protótipo completo. Muito bem, Celso, Obrigado. muito obrigado. É uma rápida apresentação mesmo, de fato, tem mais informações no artigo. E eu queria só esclarecer uma coisa que eu esqueci de falar no começo. No chat já podem fazer perguntas para o Celso, ou para o participante estiver apresentando, né, direcionando a pergunta, para que a gente possa alimentar a dinâmica e colocar o Celso para trabalhar respondendo as perguntas que vocês tiverem. Então, nesse caso, alguém tem alguma pergunta? Já quer colocar no chat? Se não, já vou adiantando uma pergunta por aqui. Qual a etapa, Celso, qual a etapa do trabalho que permite melhor integração dos conteúdos do curso com a disciplina? Microfone. Desculpa. Esse projeto foi executado unindo várias disciplinas, tanto do curso de elétrica, aí teve do curso de arquitetura e também do curso de engenharia de transporte. Na da elétrica, foi a disciplina de análise e projetos de sistemas lógicos programáveis, que trata de microcontroladores. Então, com base nesses conhecimentos, né, foi proposto esse desafio, e aí que pôde integrar, né, vários conhecimentos da elétrica, o desenvolvimento do controle do motor, né, o desenvolvimento aplicativo, programação do microcontrolador, enfim, várias ferramentas ali que envolvem dispositivos eletrônicos também para confecção da placa, da fonte que alimenta esse circuito. Então, teve várias áreas do conhecimento agregado a um projeto só. Ok. Mas, por exemplo, o aluno, ele tinha essa percepção, ele ia lá atrás de outra disciplina e buscava essa integração, ou já o problema já estava estruturado para esse caminho, para o aluno fazer isso? Não, ele teve que ir atrás de muitas ferramentas, principalmente do controle do motor, trabalhar com drive de acionamento. Então, teve muitos problemas que não estavam, digamos, prontos, né, para eles, e tiveram que correr atrás e estipular estratégias para obter o funcionamento correto do que foi pedido no trabalho. Karen, nós temos alguma pergunta? Não? Então, vou aproveitar e lançar mais uma pergunta que a gente identificou no texto. De que forma o trabalho desenvolve uma visão ampla? E no final lá você comenta isso no artigo. Uma visão ampla da área de controle de processos industriais. Tá. Nesse caso, professor, nós temos a integração de várias áreas, né? Então, eu acho muito interessante o aluno do curso de elétrica verificar como é que funciona
o projeto do protótipo, por exemplo, ou se vincular com outras áreas que não seja só do curso. Então, foi essa a ideia que eu quis passar no texto. Tá, ok. Eu acho que eu pulei, foi para o artigo 2938, né? 2938. Isso, estamos nele. Tá, então o 29... Tá, eu achei que tinha invertido, mas está tudo certo. Karen, alguma intervenção? Senão já podemos passar para o próximo artigo. Não, só isso. Muito bom o trabalho de vocês, pareceu muito divertido, algo que certamente engajou muitos estudantes, imagino. Sim, nessa primeira vista, sim, foi divertido, mas querendo ou não, sempre ocorre aquelas desavenças, né? Querendo ou não, tem que respeitar o trabalho do outro. Houve muita pressa, assim, como não estava pronto, nós temos que instalar isso, porque o objetivo final era para apresentar uma amostra de projetos que nós temos aqui no campus. Então, essa era a nossa data limite. Então, nós propomos isso, foi bem legal a ideia, só que, né, tem esse jogo, tem uma empatia muito grande para obter, né, o conjunto completo, que não depende só de uma ou duas pessoas aí. Foi um grupo extremamente grande. Uhum. Sim, muito legal, parabéns. Obrigado. Parabéns, Celso. Então, vamos, por enquanto, encerrar perguntas para esse trabalho. Vamos passar para o seguinte, o 2958. Uhum. É o trabalho, aplicação da metodologia de aprendizagem baseada em problemas no desenvolvimento de um protótipo de automação residencial. Pode dar uma canja para nós em 2 minutos? Claro. Bom, a ideia desse trabalho, e ainda bem que ficou na sequência, foi a mesma do anterior. Então, só que a ideia aqui foi trabalhar com a arquitetura no desenvolvimento de um protótipo, né, de automação residencial. Então, ficou para os alunos do curso de engenharia elétrica, né, nós propomos alguns requisitos de projeto de desenvolver um aplicativo capaz de gerenciar uma residência. E essa residência já foi proposta antes de iniciar o trabalho. A residência de 2 pavimentos, com sala, suíte, garagem, tem uma planta baixa na apresentação, que essa planta baixa, então, foi proposta para os alunos da elétrica e também proposta para os alunos da arquitetura. E aí, nós, os professores, né, queremos isso. Consegue fazer? E eles, vamos lá. Então, teve alguns requisitos, né, para os alunos da elétrica, que trabalharam num bom período, digamos, só na área, né, que possibilidade de controle de iluminação, controle da garagem, controle de uma fechadura eletrônica da porta, um sistema de monitoramento de aberturas, também de alarme. Então, um projeto, digamos assim, completo, uma casa pequena. Então, teve um desenvolvimento de um aplicativo, e isso foi bem desafiador para o grupo da elétrica, né, de unir todas essas funcionalidades para a casa. Esse aplicativo possui 7 telas, e a primeira tela é uma tela muito importante que dá segurança de acesso às funcionalidades, no qual é possível cadastrar várias pessoas nesse mesmo aplicativo, para aquelas pessoas da mesma residência poder, né, acionar de acordo com as necessidades. E já para a parte, então, da arquitetura, né, que foi um trabalho realizado paralelamente, teve essa confecção através do AutoCAD, SketchUp, da planta que nós proporcionamos, né, numa planta baixa, daí eles fizeram no SketchUp uma modelagem virtual 3D, e a partir daí confeccionamos em MDF, né, para se construir o protótipo. E aí sim veio os alunos da elétrica, né, para instalar essa automação residencial no protótipo. Então, nós conseguimos êxito também, todas as funcionalidades e requisitos propostos a eles foram executados.
da mesma forma que o trabalho anterior. Então, nós tinha um período, né, de que estivesse pronto esse trabalho, que era para apresentar numa amostra de projetos, e deu tudo certo. Então, novamente, na apresentação tem uma foto ali do grupo, né, que tem professores da arquitetura, eu, professor do curso de engenharia elétrica, e os alunos de ambos os cursos. Então, como resultado final, então, teve essa interação entre áreas, né, o pessoal pôde desenvolver várias habilidades, competências, né, no desenvolvimento desse trabalho. Muito bem, Celso. Espero que eu tenha sido breve. Tá, não foi tranquilo. Karen, nós temos alguma intervenção? Não tem no chat também. Então, aproveitando, pessoal, podem mandar perguntas no chat. Enquanto não chega nenhuma pergunta, eu vou fazer umas que a gente tem na manga aqui. Por exemplo, você tem alunos de arquitetura e outros cursos, né? Engenharia elétrica, acho que, né? E esses alunos, eles estão trabalhando com requisitos específicos, você comentou ali. Muitas vezes acontece numa empresa exatamente algo muito parecido, né? O pessoal do marketing passa um requisito e, né, às vezes de custo que não é, que modifica todo o requisito da engenharia, da parte de elétrica. Então, a pessoa da arquitetura ou o pessoal da engenharia, houve alguma troca, uma interação de tal forma que houve troca de requisitos, ou os requisitos se mantiveram fixos do início ao fim? Teve troca, principalmente na instalação dos dispositivos elétricos e eletrônicos do protótipo, porque não casava da maneira como a arquitetura, por exemplo, tinha pensado em executar. Então, teve essa conversa entre eles para decidir, então, como vão fazer. Então, tivemos várias reuniões, né, para decidir isso, e então não seguiu tal qual os requisitos propostos por nós, pelos professores, e teve mudanças ao longo do período. Bacana, senhor. Então, mostra realmente que a organização da proposta do trabalho, se integrando disciplinas de cursos diferentes, inclusive, é muito rico, né? Que se aproxima muito de uma situação real, né? Onde os requisitos são ajustados constantemente. Sim, e outro detalhe, professor, é que nesse trabalho não teve alunos apenas de um semestre, do quinto semestre, 2 da mesma turma. Teve de várias turmas envolvidas nesse projeto. Legal. Então, teve mais isso, porque alguns alunos tinham mais experiência numa área, outros alunos em outra, e teve essa integração entre eles e a troca do conhecimento. As equipes eram formadas, eram quantas equipes em uma disciplina? Assim, ou é uma equipe só para a disciplina inteira? É que, no caso desses 2 projetos que eu apresentei, eles não foram gerados dentro de uma disciplina. Foi um trabalho à parte. Foi um projeto de ensino, mas não dentro de uma disciplina. Ok, eu achei que era uma disciplina. Não, muito bacana. Não. Tá. E uma última perguntinha aqui. Os indicadores comportamentais, que são aqueles que você falou, de troca de comunicação mais efetiva, né, que são ligados mais a comportamentais, eles foram medidos ou monitorados de alguma maneira? Você conseguiu acompanhar isso, fazendo um controle da ocorrência desses comportamentos ou não? Assim, da forma como eu descrevi ali, eu tentei, como é que eu posso dizer, fazer uma mediação do que eu percebo dentro da sala de aula, porque eu tenho disciplinas bem práticas. E eu verifico que alguns grupos têm dificuldade de trabalhar e em cima do prazo. Como esse foi fora da disciplina, ao longo do tempo, eles foram se entendendo, achando uma maneira. Então, teve uma mudança comportamental de todos eles, né? Porque, querendo ou não, tinha um prazo, né? Tinha que ficar bonito, né? Eles querem o projeto funcionando. E, em sala de aula, digamos, um trabalho que é proposto quase no final do semestre, não fica aquelas coisas.
daqui a pouco desistem, né? E esse teve um tempinho a mais, então deu para perceber que no início, não, será que a gente consegue? Não, tem que fazer assim. E aí depois houve uma mudança de comportamento, entre eles, principalmente. Legal. Não, vamos conversar, vamos se entender. Legal. É que muitas vezes as pessoas que trabalham, que têm dificuldade até em iniciar atividades com métodos ativos de aprendizagem, eles questionam muito a questão da fundamentação científica, né, do registro das atividades. Se, por exemplo, se você tem um indicador, eficiência na comunicação, se a gente, às vezes, tenta controlar isso anotando, olha, nós temos 10 equipes, 8 trabalharam de maneira eficiente, 2 não, ou seja, nós temos um indicador com 80% de eficiência no requisito, no indicador de comunicação. Então, às vezes, a gente costuma até fazer anotações desse tipo para tentar publicar também essas informações, até para as pessoas serem trazidas para trabalhar com essa forma também de modelo de aprendizagem. Né? Mas parabéns, Celso. Sim. Karen, obrigado. Tá ok. Karen, nós temos alguma intervenção a mais? Não, né? Tá ok. Não. Parabéns, Celso. Karen, você quer finalizar? Obrigado. Parabéns. Achei muito, muito interessante. Só vou te fazer uma rápida pergunta, tá? Os estudantes, eles já sabiam programar? Ou eles aprenderam no processo? Não, o que foi proposto não tinha nada pronto, né? Começaram do zero. Mas um leve conhecimento eles tinham, né? Porque nós temos disciplinas de programação no início do curso, né? Mas voltado para automação, para aquele sistema ferroviário ali, não. Bacana, parabéns. Muito tá bem. bom, obrigado. Obrigado, Celso. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. Continuem firmes e fortes. Então, vamos passar para o próximo... Igualmente. Vamos passar para o próximo trabalho, que estaria apresentando o 2966, seria o Pedro. Então, nós temos outra pessoa aqui, pela identificação do grupo ali, é Caterine Marchioro de Freitas. Correto, Caterine? Correto, sim. Estão me ouvindo? Perfeito. Um bom e claro som. Fiquem à vontade, 2 minutos. Por favor, nos dê uma rápida apresentação sobre o trabalho desenvolvido. Tá bom, então, primeiramente, boa tarde a todos. O nosso trabalho, então, foi referente ao desenvolvimento de um manipulador robótico controlado através de potenciômetro ou aplicativo de smartphone, através da comunicação Bluetooth. O objetivo do trabalho, então, foi aplicar a metodologia de aprendizagem baseada em projeto, o qual o trabalho, então, foi desenvolvido para a disciplina de microprocessadores do curso de Engenharia Elétrica aqui da Unijuí. E o trabalho envolveu, então, tanto a simulação como o desenvolvimento das estruturas, as placas de circuito impresso, os códigos de programação, além do aplicativo de controle que foi desenvolvido. De forma, então, que esse trabalho oportunizou o desenvolvimento de algumas habilidades, como, por exemplo, o trabalho em equipe e a criatividade para a solução de problemas. Também a gente teve que aprender a lidar com os materiais que a gente tinha disponível no laboratório, uma vez que só foi utilizado esses materiais. E o trabalho ainda, então, foi apresentado durante o evento Profissional do Futuro, que é um evento que tem o objetivo, então, de despertar o interesse dos alunos de ensino médio nos cursos oferecidos pela nossa instituição. Então, o trabalho teve um resultado satisfatório, onde a gente pôde adquirir várias habilidades que vão além do que a gente aprendeu na disciplina de microcontroladores, né? Também a gente fez a utilização de diversos softwares que a gente tem que aprender durante a graduação, como, por exemplo, o Eagle, o AutoCAD, também o App Inventor, que foi um novo que a gente aprendeu para esse trabalho, além de aprimorar, então, as habilidades de programação, né? Ok, muito bem, Catarina, resumiu bem. No trabalho tem várias informações, não cabe em 2 minutos, mas muito obrigado. Uma dúvida rápida aqui, passar para a Catarina, para a Karen depois. A metodologia que vocês trabalharam de aprendizado baseado em problemas
ela foi organizada em algumas etapas específicas. Vocês adaptaram alguma? Porque no texto não consegui ver se vocês seguiram um conjunto de etapas ou foi algo mais intuitivo. Assim, na disciplina, né, a gente foi, então, submetido a um trabalho, que é o trabalho da disciplina final, que, no caso, então, era elaborar qualquer dispositivo que utilizasse microcontroladores, né, para aplicar a programação que a gente aprendeu. Daí, no caso, a gente seguiu essa metodologia de determinar qual seria o nosso problema. Daí, a gente resolveu, então, implementar o braço robótico, que usa bastante conteúdos, né, além de ser uma atividade legal de se fazer, né, projetar as estruturas. E daí, no caso, a nossa metodologia, então, foi primeiro projetar a estrutura, escolher os dispositivos que a gente ia usar, para depois realizar as programações dos circuitos. Tá, o bom e velho método científico, então, né? Tem umas etapas de criar hipóteses. O trabalho, então, que vocês estão apresentando aqui no Combem é o trabalho de uma das equipes. Tinha outras equipes? Era uma disciplina, né? Isso, era uma disciplina, daí tinha vários grupos que apresentaram trabalhos bem distintos, assim, um ao outro, não tinha um objetivo único, né, de trabalho, sabe? O que tinha em comum é que tinha que usar um microcontrolador, é isso? Isso, era na disciplina de microcontrolador. Legal. Uhum. Karen, fique à vontade. E vocês tinham estudantes de qual semestre? Isso é mais para o final do curso, imagino. Essa é a matéria do quinto semestre, Quinto só semestre. que, no entanto, eu fiz ela um pouquinho depois, então eu já estava no sétimo semestre, o Pedro estava no nono semestre, também bem no final do curso, e o Douglas estava no quinto semestre. Então envolveu diversos tempos, assim, de curso. E qual foi o feedback, o retorno de todo mundo que participou da atividade? Foi positivo? Gostaram? Claro, foi muito positivo, sim. A gente é bom trabalhar em equipe, né? A gente tem isso ali. Nós três somos um grupo de pesquisa, daí a gente se junta para fazer o trabalho e foi bem significativo para todos, sim. Bacana, parabéns. Muito obrigada. Legal, Catarina. Então, vocês têm essa disciplina que dá esse espaço para poder integrar o conhecimento, né, aplicando de uma maneira bem livre, né? Vocês podem pilotar o destino da nave em função do problema que vocês escolhem, né? É bem Isso. ABP mesmo, a aprendizagem baseada em problemas, exatamente o problema fica por conta do aluno pesquisar, estruturar e avançar. Com um excelente exemplo, sim. Parabéns, Catarina. Muito obrigada. Então, Karen, nós temos mais alguma pergunta? Não? Não. Tá ok. Então, encerramos, nesse momento, o primeiro bloco, dentro do nosso prazo, e partimos para o segundo bloco, reforçando novamente umas regras que nós definimos no início da sessão. A gente vai deixar que os autores apresentem em 2 minutos, aproximadamente, um breve contexto dos resultados, né, do problema que traz no artigo, e, ao mesmo tempo, as pessoas que estão ouvindo podem fazer perguntas aqui no chat e a gente passa as perguntas para o apresentador, para a pessoa que está responsável pelas respostas aqui do artigo. Tá? Então, no segundo bloco, nós vamos trabalhar com o artigo 2971 do Ítalo, o programa TISP, como ferramenta de desenvolvimento profissional de educadores e estudantes de escolas públicas na cidade de Campina Grande, o artigo 2974, modelo didático de estudo de tensões de solo e simulações de contenções, do LAMEC, Mrs. Alves Costa, como apresentador, o 2984, utilização de grupo de estudo para aprendizado na graduação, da Michelle Nogueira, e o artigo 2986, mobilização de conhecimentos na formação do engenheiro do amanhã, usando Design Thinking. E sou eu. Então, vamos iniciar aqui com o Ítalo. O Ítalo está presente na sessão técnica. Ou algum membro da equipe.
Karen, você localizou aqui, eu não A, localizei. a Márcia vai representar o Ítalo. Ok, Márcia, fique à vontade. Márcia, deve ser do artigo, está como Márcia Laís da Silva Pontes. É isso, né, Márcia? Isso, boa tarde, vocês estão me ouvindo? Sim, perfeito e alto bom som. Pode ficar à Sim, vontade. 2 minutinhos, dá uma canjinha para nós. pode ligar Então, a câmera também, se quiser. Ah, certo, sim. eu vou liberar aqui, um minutinho. Eu não estou conseguindo liberar pelo celular. Ah, tá. Bom, Tem algum problema? mas deixa eu ver se a Karen está... Ok, eu acho. Tá Aparece falando alguma, para... aparece alguma mensagem para você? Apareceu, tá falando para eu entrar nas configurações. Não tem problema também, é só uma sugestão. Tá tudo bem. Desculpa. Não, imagina. Pode ficar à vontade. Então, o TISP, ele significa Teaching Service Program, em português, Professores de Serviço. É um programa proposto pelo I3E, uma organização que tem como missão promover o avanço tecnológico em prol da humanidade. E é um programa cujo objetivo é desenvolver profissionalmente educadores de escolas, incentivando a propor novas práticas pedagógicas como ferramenta para aproximar os alunos de soluções e experimentos com materiais de baixo custo, além de estimular a conscientização da necessidade de promover sustentabilidade. Então, o programa ele é adotado pelos voluntários e membros do ramo estudantil 3E UFCG, e ele é aplicado em escolas públicas da cidade de Campina Grande, na Paraíba, e todo início do ano acontece a formação da equipe de voluntários responsáveis pela implementação da atividade. O grupo ele é liderado por um coordenador TISP, que é responsável por fechar os voluntários, responsável também pelos materiais de baixo custo, de entrar em contato com as escolas. Então, o grupo todo ano ele vai no início do ano vai nas escolas né, públicas para fechar a parceria, e no ato da parceria define-se quais os professores que voluntariamente eles irão participar da atividade, e as turmas também, né, que os professores que estarão responsáveis pela turma, e a frequência dos encontros. Haja vista também a dificuldade da adaptação de alguns professores, apesar do interesse no projeto, devido à falta de flexibilização na forma de ensino, as dinâmicas e capacitações são feitas no momento com os professores e os alunos, porque o TISP ele é um workshop de desenvolvimento profissional destinado a ajudar os professores, mas devido a isso, também aplicamos juntamente com os professores em sala de aula. Assim, a equipe de voluntários TISP consegue acompanhar o desenvolvimento da turma e ajudar os professores a conduzirem as atividades, além de encorajar os professores a continuar aplicando essas novas metodologias. A equipe TISP ela visita a escola parceira mensalmente, realizando diferentes experimentos, né? Tentando também alinhar com a grade curricular das disciplinas de STEM da escola, e, e tivemos bons resultados. A oficina acrescentou tanto na vida dos alunos quanto na vida dos professores e voluntários, né, responsáveis pelo projeto, e observou que a postura dos estudantes mudou perante as disciplinas de STEM, depois da aplicação do TISP. Ok, muito obrigado. Foi uma apresentação bem rápida, mas com certeza no artigo tem muito material para poder dar uma olhadinha. Eu tenho uma dúvida rápida inicial, antes de passar para a Karen. Vocês organizam faz a seleção dos alunos normalmente, e depois eles desenvolvem umas atividades, né, dentro do projeto. Essas atividades, você poderia dar alguns exemplos? No artigo não localizei os exemplos das atividades com as escolas parceiras. Uma das atividades que aplicamos eu não lembro muito bem o nome agora, mas ela utiliza cartas, formamos equipes, entregamos cartas e também fita durex, e eles têm que montar uma estrutura que aguente o maior peso possível. Então, já
já aplicamos também, né, esse experimento e chegou a aguentar um aluno em cima. Então, depois a gente faz todo o trabalho, conversa com eles sobre a teoria ali que aplicou, e eles ficam muito impressionados. Um dos exemplos é esse, de estruturas. Legal. E fizeram algum acompanhamento dos alunos após um período maior para saber se eles têm interesse no STEM, aqueles que participaram? A gente fecha uma parceria, né, anualmente com a escola, então a gente faz esse acompanhamento anual e no final a gente passa um feedback e acredito que, como eu falei, a postura deles mudou bastante e despertou o interesse na área de STEM. Legal. Então, vocês estão disseminando conhecimento que é importante até para os cursos superiores, né? Para trazer mais alunos para estudar, se interessar nessa área STEM. Né? Bacana. Sim. Tivemos um relato da diretora que contou que foi justamente essa postura deles mudou, que percebeu que eles estavam bastante animados com as disciplinas da área de STEM depois que começamos o projeto. Bacana. Interessante. Karen? E vocês, faz um bom tempo que existe esse projeto, né? Pelo que eu entendi. Vocês têm uma ideia de quantas escolas já conseguiram trabalhar, ou quantos estudantes já impactaram? Eu acredito que foi em mais de 7 escolas, porque fechamos parceria anual com a escola todo ano. Uhum. Eu não lembro muito bem quando foi que o TISP começou, mas acredito que mais de 7 anos. Sim. Muito bem. Bacana. E temos no chat alguma questão? Não, no chat não tem nada. Tá ok. Muito obrigado. Obrigada, Márcia. Parabéns. Márcia entrou no lugar do Ítalo. Estava esquecendo de anotar o nome da Márcia aqui. Muito bem, Márcia. Obrigadão. Vamos passar agora para o próximo trabalho. O Lamec está aqui. Se estiver, por favor, dá um hello aqui para nós. Tem alguém eu não consigo identificar aquele. Tá, temos o Felipe, o Lamec, o Orlando e a Renata. Não sei se alguns deles estão aqui. Felipe Nunes. Ok, última chamada. 1, 2, 3. Então, vamos passar para o próximo trabalho. O 2984. Nós temos a Michele Nogueira. Finalmente, Michele Nogueira conseguiu entrar ou não? Conseguiu. Opa, aleluia. O trabalho, então, a utilização de grupos de estudo para o... Eu estava com problema de internet. Ah, tá. Não, mas vamos aproveitar que tá bom. Enquanto a utilização de grupos de estudo para o aprendizado da graduação. Michele, nos dê uma rápida um panorama do trabalho, se você está com a internet ainda. Agora sim, conseguimos ver até ela está boa ainda. Então, o meu trabalho é sobre a utilização dos grupos de estudo para aprendizado na graduação, que é uma metodologia ativa que desenvolve as soft skills. Nesse trabalho, a gente difere dos outros tipos de grupo, por exemplo, do grupo de pesquisa, porque a gente tem uma maior liberdade. O orientador ele tem apenas o papel da mediação durante o semestre. No início, a gente faz um brainstorm, onde a gente tem o tema principal, onde, por exemplo, o GINFRA, que eu citei no meu trabalho, que é um grupo de estudos pelo qual eu participei, que é o grupo de estudos em grandes obras de infraestrutura. Tem um tema principal que é grandes obras, mas e nisso a gente tem diversas ramificações que os estudantes podem escolher o que querem estudar, pode trazer coisas de fora para dentro do grupo, e nisso a gente vai discutindo durante o semestre, pode participar de eventos, pode criar eventos,
fazer visitas técnicas, que foi o que nós fizemos, elaborar trabalhos, isso tudo parte das iniciativas dos estudantes. E a motivação para esse trabalho foi justamente isso, porque nós achamos essa metodologia muito interessante e a gente queria difundir um pouco para outras faculdades. Eu não sei se a universidade de vocês, elas trabalham com esse tipo de grupo, se, inclusive, se trabalharem, depois vocês deixem os comentários lá, qualquer coisa para a gente trocar conhecimento e tudo. E nisso a gente fez uma pesquisa entre os integrantes para ver a questão de se foi satisfatório para eles, e os resultados que nós tivemos foi bem interessante, porque tem pouca rotatividade, visto que os integrantes ficam por bastante tempo, a maioria entre 1 e 2 anos nos grupos, e é um trabalho totalmente voluntário, as pessoas estão ali realmente por querer conhecer outras coisas que a grade curricular não engloba, sem falar que abriu portas para muitos estudantes no mercado de trabalho, ou até mesmo dentro da própria universidade. Então é isso. Bacana, Michele. Obrigado pela resumida aqui do trabalho. Eu queria só, você já até meio me deixou claro uma coisa, não é um projeto, digamos, voluntário, inclusive até para o professor. Ele não é uma iniciação científica, não é um projeto de extensão, nada disso. É Não. um voo solitário, digamos assim. É verdade. Aí a gente está até levando isso para coordenação de curso, essas coisas, para a gente tentar formalizar essa questão dos grupos de estudos, porque a gente achou bem interessante lá na Faculdade de Engenharia da UFJF. Legal. Bom, eu vou falar um pouco da nossa experiência, que parece muito parecida com a tua, né? Temos um grupo de estudos assim, mas a gente busca editais dentro da instituição que financiam. Por exemplo, a gente recebeu um edital de bolsa, então temos bolsa para 2 alunos, e eles desenvolvem as atividades com relatórios mensais e tudo que é necessário para um edital comprovar a sua eficiência, né? Então, acho que talvez seria um caminho para deixar os alunos também mais motivados a participar. Outra perguntinha rápida, eu vou passar para a Karen em seguida. Quais seriam os principais princípios pedagógicos que vocês exploram, ou não tem isso ainda muito claro? Como assim? Por exemplo, um princípio pedagógico seria tentar deixar claro qual que são as etapas de uma atividade, né? Vocês usam um método científico, tem alguma organização que orienta vocês, ou é algo mais intuitivo? O aluno busca o problema e resolve de uma maneira meio intuitiva? Não, assim, a gente busca o problema, aí aqui entra a parte do orientador. A gente busca o problema, vamos supor, por exemplo, o da barragem. A gente encontrou o problema da barragem. Aí a gente foi buscando profissionais que fossem conhecedores do assunto, professores, advogados, líderes comunitários, e nisso chamava eles para a gente conversar junto com o nosso orientador. Isso a gente teve o embasamento científico, para a gente conhecer a parte técnica e tudo mais desse assunto, que o problema é a gente que buscou, mas a parte técnica é os profissionais da área. Legal, legal. Karen? Tem uma pergunta ali no chat para a Michele, do Daniel Alves. Daniel, tu quer... desculpa, tem do Daniel, é que entrou agora aqui, é do outro, do Pedro. O Daniel diz assim, eu sinto que o pessoal da minha faculdade de engenharia civil é bem individualista. Achei a ideia bem bacana e gostaria de saber como são organizados. Então, basicamente foi iniciativa dos alunos que quiseram buscar estudar algo que era fora da sala de aula, fora da grade curricular. Então, eles buscaram o professor e proporam a ideia. E nisso são feitos... Eu, por exemplo, eu também procurei o professor, aí surgiu uma vaga, eu entrei, mas ainda não tem nada muito formalizado. Por exemplo, aí a gente faz essas reuniões semanais, aí lá são discutidos se vão ter processos seletivos, à medida que as pessoas vão saindo do grupo, porque se formaram, alguma coisa desse tipo, mas basicamente procuramos um professor, ele organizou tal dia uma reunião semanal, e lá a gente decide tudo junto.
Mesmo não sei se fui muito clara quanto à resposta. O Pedro pergunta: olá, tem uma pergunta para a Michele também. Fiz uma pesquisa que envolve os cursos MOOCs, não sei se é assim que se fala. Conhece? Cursos online que usam a autoaprendizagem. Você crê que os grupos de estudos podem colaborar com cursos que se utilizam da autoaprendizagem? Eu acho com certeza. Eu não conheço esses MOOCs aí, mas eu acredito que sim, porque é basicamente isso. Por exemplo, a questão da barragem surgiu. Ainda a gente não tinha na grade curricular. Então, a gente foi buscando conhecimento, foi buscando profissionais da área e, de certa forma, a gente fez essa autoaprendizagem. A questão do BIM também, quando estava bem no início, a faculdade também não tinha muito matérias voltadas a isso, e as matérias não integravam esse software, essas coisas. Então, os alunos se uniram e foram aprendendo juntos mesmo, desde o básico até um passando conhecimento para o outro, mesmo nessa autoaprendizagem. Bacana, Michele. Realmente Mas qualquer coisa, pode passar o contato lá depois, se quiserem, para a gente conversar melhor, tirar essas dúvidas. legal. Acho que até reforçar, Michele, todos os contatos podem ser feitos também de maneira bem direta no e-mail que foi colocado no artigo. Então, por exemplo, o trabalho da Michele Verdade. está lá na plataforma e tem lá o nome dos autores e seus e-mails ali. Já mata a charada ali do contato. Sempre temos uma maneira de nos conectar aí, nem que É seja por verdade. e-mail. Não estamos perdidos totalmente. Nos encontramos de alguma maneira. Mas muito bem, Michele. Karen, mais alguma pergunta? Não, nenhuma. Não? Ok. Muito obrigado. Trabalho excelente, né? Vocês estão fazendo. Obrigada. Continuem, por favor. E Certeza. tragam mais informações para o Cobenz do ano que vem. Com certeza será riqueza para todos nós. Deus quiser, muito obrigada. Obrigada. Ok, então esse aqui foi o trabalho 2984, utilização de grupos para o estudo de aprendizagem na graduação. E vamos passar para o próximo, que é a atuação de capacitações num cenário acadêmico profissional para os alunos de graduação na Universidade Federal de Campina Grande. E foi apresentado no vídeo por Thalita de Patrocínio Dantas dos Santos. Thalita está com a gente? Ela está conectada. Thalita está conectada. Seu microfone está fechado, pode abrir. Fique à vontade, se puder. Thalita, 1, 2, 3, conectando. Ela abriu o microfone. Muito bem, Thalita, bem-vinda. Seu microfone está aberto. Quer fazer um teste? Aberto, nós não estamos escutando. Não estamos te ouvindo. Pode ser alguma configuração que precisa ser feita. Tem microfone, talvez. Algum sinal de teu áudio? Ainda não, né? Talvez se você entrasse aí na plataforma, consegue recuperar o áudio. Então vamos fazer isso, Thalita. Enquanto você reinicia aqui, eu vou passar para o próximo e você fica na sequência, ok? Muito bem. A Thalita era o 2992 e o próximo é o
3013, engenheiros na cozinha. Deixa eu ver se esse aqui já é do próximo bloco. Ah, não, é já do próximo bloco. Então, vou passar para o 2986, que eu pulei, né? Que é o meu. Então, vou, beleza. Falar rapidinho enquanto a Thalita está reiniciando aqui o sistema dela. Esse trabalho se chama Mobilização de Conhecimentos na Formação do Engenheiro do Amanhã, usando Design Thinking. Desenvolvido por mim, pelos alunos Leandro e Joaquim. Tá? Esse trabalho, na verdade, foi uma descrição de como um docente pode organizar uma disciplina, nesse caso a disciplina de sistemas microcontrolados, para trabalhar a metodologia Design Thinking, já pensando no paradigma do engenheiro que faz o trabalho pensando em colocar o conhecimento a serviço de alguma aplicação. Tá? Então, é trabalhado o conhecimento teórico, tem aulas, tem provas, tem tudo, mas tem um laboratório onde o aluno ele organiza além das práticas, onde ele conhece os recursos do microcontrolador, ele também organiza uma sequência Design Thinking. Nessa sequência Design Thinking, uma abordagem, ele levanta um problema, identifica um grupo de problemas, classifica os problemas usando critérios, logo em seguida ele faz uma escolha de um problema, ou seja, um grupo de 3 alunos tem 6 problemas, classifica um problema, depois ele coloca esse problema para ser o escolhido, né? Ele coloca em aprofundamento, ou seja, imersão. Ele faz uma série de perguntas às pessoas sobre o problema, pessoas envolvidas no problema, e depois eles colocam a especificação, requisitos e a especificação dos requisitos. Eles fazem a prototipação e devolvem para o usuário o problema resolvido para que ele dê um feedback e ele faça a evolução, que é a última etapa do Design Thinking. Esse trabalho aqui, ele ilustra basicamente isso, né? Só que ainda tem um exemplo onde o problema escolhido foi uma lavanderia comunitária e eles conseguem fazer o levantamento de requisitos para fazer o desenvolvimento de um projeto onde tem a integração de um sistema de interface com o celular, com o microcontrolador, e esse microcontrolador ele gerencia uma lavanderia. Então, o protótipo apresentado foi isso. Então, todas as etapas estão mais ou menos colocadas dessa maneira. E a grande aprendizagem que se deu nesse trabalho foi exatamente colocar o aluno diante de um desafio real, né, que ele não tem na academia, mas que ele conecte todos os conhecimentos que ele tem desenvolvido na disciplina para que esse conhecimento seja aplicado na solução de um problema que ele mesmo descobre. Basicamente era isso. Se alguém tiver alguma pergunta, fico à disposição. Essa é a primeira vez que vocês fazem essa aplicação do Design Thinking na disciplina ou já fazem há algum tempo? Já faço isso há uns 2 anos e eu tenho 3 disciplinas que fazem essa mesma abordagem. Oficina de integração, redes industriais e sistemas microcontrolados. E vocês perceberam alguma diferença do antes de aplicar o Design Thinking para agora? Se houve uma melhoria no engajamento dos estudantes ou na performance deles? Certamente. Alguns alunos conseguem, depois a gente encontra com eles, depois que eles são egressos, eles falam que ter conhecido o Design Thinking, pelo menos na disciplina, ajudou eles no processo seletivo, né? E nas empresas eles têm usado muito esses princípios de divergência, convergência para fazer processos criativos. Então eles acabam, se não na disciplina eles já não percebem isso tão claramente, depois que eles se formam eles conseguem dar esse feedback para nós. Tá? Na disciplina a gente percebe sim, o comportamento deles é outro. Eles perguntam muito, a gente usa muitas ferramentas de gestão de projetos, então eles acabam interagindo de uma maneira muito melhor do que o laboratório. Quando a gente fazia laboratórios, entregavam um relatório e às vezes eu nem lembrava o que eles tinham feito. Sim. Muito bacana. Eu fiz uma oficina aqui na UX, mas voltada para os professores de Design Thinking, e é bem diferente, é muito diferente para
para mim, que venho de uma área dura, né, da física, é algo completamente novo. Então, sim. Bacana trazer isso, né, do design para as engenharias também. Sim, de fato, é uma quebra de paradigma bem interessante. Muito bem. Não havendo mais perguntas, vamos ver se a gente consegue a conexão com a Thalita. A Thalita está Boa tarde. na tela. Boa tarde. Agora vocês sim, estão me te ouvindo? ouvimos. Fique à vontade, 2 minutinhos para fazer uma breve apresentação do seu trabalho. Vocês estão me vendo? Estou tudo certinho? Estou ouvindo bem, deixa eu ver. Agora sim. Certo. Boa tarde, eu me chamo Thalita e eu sou estudante de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Campina Grande e eu também sou voluntária do capítulo estudantil 3FES do UFCG. O nosso trabalho ele foi sobre a atuação de capacitações no cenário acadêmico e profissional para os alunos de graduação da Universidade Federal de Campina Grande. O principal objetivo dele foi manter os voluntários engajados no grupo PES, como também contribuir na formação pessoal e profissional e o interesse na permanência dos alunos no curso de Engenharia Elétrica, tendo em vista que ele tem uma grande evasão. Durante o ano, o capítulo PES ele procura dar apoio técnico e pessoal, atividades extracurriculares e, em especial, capacitações que são a de instalações elétricas, a de Photoshop, a de formatação de computadores e a de energias renováveis. Então, durante o ano, nós procuramos fazer essas capacitações com os voluntários e aplicamos dentro da universidade. Estou achando meu microfone que está sumido. Muito bem, Meu Thalita. também Esse mouse aqui, às vezes a gente não acha ele. Muito bem. Obrigado, Thalita. Foi uma resumida bem legal. Quando você descrevia teu trabalho lá no artigo, a gente estava só com umas dúvidas, os princípios teóricos ou a metodologia que orientava o planejamento, que eram feitas nas atividades do coletivo, do capítulo estudantil. E tem algum princípio teórico, alguma metodologia que vocês usaram, ou foi algo mais intuitivo? Em relação a cada capacitação, né? Isso. Na capacitação de instalações elétricas, a capacitação que a gente falou no artigo foi justamente para capacitar novos ministrantes para realizar o mini curso de instalações elétricas para que ocorresse uma rotatividade no grupo. Então, quem ministrava essa capacitação eram os atuais ministrantes da capacitação, e eles eram técnicos, eram 2 pessoas, um era estudante de graduação e já era técnico em eletrotécnica pelo IFRN, e o segundo, já era formado em engenharia elétrica pela UFCG. Então, no caso de instalações, a capacitação era feita dentro do laboratório de instalações elétricas da universidade, e lá eram ensinadas justamente as montagens referentes ao mini curso que já vem sendo dado. Ok. Karen, tem uma pergunta? Aqui no chat tem uma pergunta do Daniel Alves. Boa tarde, Thalita. Como é o engajamento nos workshops com temas menos específicos, como Photoshop? Bem, o de Photoshop, ele não partiu exatamente da gente. Assim, durante todo mês, o capítulo faz reuniões com os voluntários. E em uma dessas reuniões, surgiu o interesse de uma capacitação em Photoshop, porque
um membro da nossa diretoria, ele tem muita experiência nessa área, e o pessoal começou a especular, porque fulano não faz uma capacitação, já que ele sabe tanto. Então, daí, a gente enviou um formulário no meio institucional, e para quem tivesse interesse, responder. Então, aí, quem tem interesse respondeu, inclusive foi respondendo a pergunta diretamente, foi bom, sim, o engajamento, porque a gente não podia fazer no momento, não tinha como fazer uma capacitação com muitas pessoas, porque a gente não tinha uma sala grande, nem computadores suficientes, então foram abertas só 4 vagas, e ficou mais gente querendo fazer também. Mas foi bom, sim, o engajamento. Vocês Legal, não têm nenhum dado a respeito de se isso ajudou em diminuir a evasão? Bem, a gente tem os dados de satisfação do pessoal. Uhum. Alguns já estavam terminando o curso e outros estavam no meio do curso. Então, a satisfação foi boa e, pelo meu conhecimento, eles estão no curso até hoje e sempre que encontram a gente, falam sobre. Parece muito bacana mesmo. Legal a iniciativa. Obrigada. Legal, Thalita. E a instituição, ela reconhece as atividades como uma atividade de alguma natureza, extensão, iniciação? Não, assim, exatamente não, porque a universidade ela reconhece o capítulo e tem consciência das atividades que o capítulo proporciona. E também sempre o coordenador do capítulo, que é na época dessas capacitações, né, que era o ano passado, era o professor do departamento de engenharia elétrica, então sempre havia a conversa entre ele e o coordenador do curso. Mas não é reconhecido como um projeto de extensão, assim, não. Então, quem certifica os que fazem workshops é o próprio capítulo. Isso. É bem independente, então. Legal. Karen, mais alguma pergunta? Não. Na verdade, a Thalita iniciou o 4º bloco, eu me descuidei aqui. Então, já iniciamos o 4º bloco. Já estamos com a Thalita iniciando o 4º bloco. E o próximo trabalho, né, Thalita, muito obrigado. A excelente iniciativa de vocês. A gente quer que vocês continuem com esse trabalho. Tentem trazer no próximo ano, se possível, mais informações de como você desenvolvem. Eu tenho certeza que muitos alunos se interessam por isso, né? Como o I3L é colocado dentro da universidade, como essa parceria ela funciona. Acho que muitos podem aproveitar essa experiência que vocês fazem lá. Muito obrigada, pessoal. Tchau, Ok. bom dia. Parabéns. Tá. Então, próximo trabalho, depois da Thalita, temos o trabalho 3013, Engenheiros na Cozinha. Muito bem, o Leonardo é o engenheiro na cozinha. O programa Masterchef como inspiração para estudos práticos de tempos e movimentos. Leonardo, está presente? Estou por aqui, professor, tudo bem? Opa, muito bem, Leonardo. 2 minutinhos, dá uma canja para nós aí do trabalho. Show de bola, queridos. Uhum. Primeiramente, boa tarde a todo mundo, ao professor Miguel, à professora Karen, todos presentes aqui, né? Eu sou professor também daqui do Centro Universitário da Estácio de Sá de São José, né? Para quem não conhece, para contextualizar, fica do lado de Florianópolis. Quando fala Florianópolis, fica mais fácil para se localizar, né? Então, é a Grande Florianópolis, é uma cidade da Grande Florianópolis. Quem não é daqui não sabe a diferença do que é Florianópolis e do que é São José, porque é tudo muito junto, né? Eu sou professor lá do Centro Universitário, do curso de Engenharia de Produção. Já fazem uns 5 anos já que eu estou ministrando várias disciplinas lá, né? Essas disciplinas mais técnicas. E uma delas foi essa disciplina de Engenharia de Métodos, que a gente chama, né? Então, para sintetizar, para quem não é da área aqui, é uma disciplina que a gente estuda tempos e movimentos, né? Então, para fazer qualquer produto, por exemplo, numa linha de produção, por exemplo, um veículo, né?
A gente tem os estudos dos tempos e dos movimentos para tentar fazer da melhor maneira possível, gastando o menor esforço possível e a menor energia possível. Então, essa disciplina que eu ministrei para os alunos ali no primeiro semestre de 2018, a gente teve esse estudo de tempos e movimentos. Eu queria trazer algo mais prático para a turma, né? Então, a gente dividiu a turma em grupos, no máximo 3 alunos, porque para mim, mais que 3, já fica uma certa bagunça, né? Que sempre um faz mais que o outro. Então, no máximo 3 alunos ali. Então, cada grupo acabou escolhendo uma receita, algo a se fazer, né? E durante o decorrer de todo o semestre, a gente debatia conteúdos teóricos na sala, né? Com engajamento de todo mundo, foi bem bacana. E, ao mesmo tempo, eles iam aplicando nos estudos de caso deles, né? Então, eu dei a liberdade de cada um escolher a sua receita. Então, eles tiveram um momento de confraternização entre eles também, né? Para ir na casa de dos membros do grupo, fazer a filmagem, eu dei toda a coordenação da filmagem da bancada e do espaço de trabalho. Então, eles foram fazendo e se engajando no decorrer da disciplina, né? No decorrer da disciplina, a gente debate diversos temas, como o mapofluxograma, tem um diagrama que a gente monta, que é a relação entre a máquina e o homem, né? Quando o homem está trabalhando e quando a máquina está trabalhando, fazendo alguma operação. Então, a gente passou por diversos passos ali, foram 10 passos ao final, e a gente concluiu com uma apresentação final deles, né? Mas o bacana é que todos os encontros, ou pelo menos quinzenalmente, eles iam expondo como que estava a evolução de cada um dos trabalhos para toda a turma. E a gente ia debatendo e evoluindo. Então, foi bem bacana, assim, o retorno. E é legal que nos semestres posteriores, eu sempre falo para os alunos, né? O TCC a gente não faz só lá no penúltimo semestre ou último semestre, a gente faz no decorrer do curso. Quando tem alguma matéria que a gente gosta, a gente tem que aprender um pouco mais e talvez seja um bom tema de TCC. E nos últimos 3 semestres, a gente teve diversos TCCs sobre tempos e movimentos. Então, é bem legal que a turma gostou e, ao mesmo tempo, está aplicando no trabalho final de conclusão. Acho que basicamente é isso, professor, só para dar uma geral para você, para a Karen e para o pessoal participante. Muito obrigado, Leonardo. Foi extremamente sintético, né? O trabalho, a gente lendo ele demora mais um pouco, porque tem muita informação, está muito bem estruturado, como vocês conectam a parte de conteúdo, na parte que é mais o conhecimento que tem que ser trabalhado, com a experiência, com uma metodologia, né? Com um método, uma técnica pedagógica muito lúdica e muito divertida também, né? Então, nesse caso, só uma perguntinha inicial que antes passa para a Karen. Quando vocês estavam definindo as receitas, os alunos estavam definindo as receitas, para não ficar algo muito simples ou muito complexo, eles tinham algum conjunto de critérios ou não? Não, eu deixei bem livre a receita, né? Primeiro eles se assustaram, né? Que 90% da turma eram formados por homens, né? E a gente tem uma questão talvez social, machista, etc e tal, porque o homem na cozinha talvez não vai na cozinha. Isso está mudando muito com o decorrer do tempo e da sociedade, né? Então eles se assustaram, professor, eu vou ter que ir na cozinha, não sei nem fritar um ovo, né? Não, tu vai ter que ir na cozinha, vai ter que fritar um ovo e vai ter que filmar, que a gente vai avaliar isso daí. Então, eles tiveram um pouquinho de receio, mas gostaram. Eu deixei muito livre escolher a receita, mas depois eles tinham que aprovar comigo a receita, né? Porque não poderia ser, por exemplo, fazer um miojo, porque a gente não ia ter esse estudo, né? De movimento da mão e do próprio operador. Então, aprovou primeiro comigo, foram receitas muito diferentes, assim, panqueca, fazer massa. Teve um que fugiu um pouquinho da parte de comidas e foi para bebidas, né? Porque ele é gestor de um bar aqui. Eu falei, não, tudo bem, pode ser, não tem problema, porque tem toda uma movimentação. Então, a partir disso, daí a gente começou a debatendo os assuntos, assim, no decorrer das aulas. Então, foi bem livre para eles, né, e foi bem bacana. Eles sentiram a sensação, assim, eles relataram para mim, pô, professor, passou muito rápido essa disciplina, foi legal, aprendemos bastante. E até hoje, depois de outros semestres, eles comentam sobre a disciplina que eles tiveram que cozinhar e filmar, né. Bacana, a quebra do paradigma, né? Mas essa dúvida que eu tive foi por isso, porque se alguém viesse com um miojo, você já quebrava a gente já não deixaria, assim, né? Legal, isso é um critério interno. Bacana. Karen? Não teve uma briga para escolherem o churrasco? Não, pior que não.
escolheu, né? Mas foi só um grupo de todos eram meninos e eles escolheram assim. E não teve eu quero churrasco também, outro não. Aí teve salada, etc e tal. Mas foi um grupo só. Eu falei, mas vão filmar bem, não vão beber, vão fazer a filmagem para depois vocês beberem, por favor. Mas foi bem bacana, assim, cara, o engajamento deles e tal. E esse retorno posterior, né, de estar fazendo trabalhos de conclusão no tema. Teve uma aluna que ela já se formou, que ela relatou para mim posterior, que na própria, era a Toyota, né, que ela está fazendo um trabalho agora, eles começaram a estudar tempos e movimentos na concessionária ali para melhorar, né, e ela falou, pô, professor, tudo que eu vi ali na sala de aula, naquela dinâmica, eu estou relembrando aqui, né, então, essa ligação, acho que para mim é o principal, né, eu como professor, eu tento sempre fazer essa ligação teoria e prática, né, para ficar mais palpável, mais real para eles, né, e mais gostoso, talvez. Sim, há quanto tempo acontece essa atividade? Eu ministrei ela pela primeira vez em 2018, né? E depois, agora, no semestre passado, teve uma segunda vez, uma outra turma. Então, foi a mesma dinâmica também. Então, de tempos em tempos, a gente fecha essa turma e ministra ela, né? Esse semestre, só um paralelo, desculpa, a esse estudo, em pesquisa operacional, que é um tema bem complexo também, né? Acho que os professores conhecem. Desse semestre, eu fiz um estudo com eles que a gente aprendeu um pouco sobre investimento. Então, tem uma dinâmica bem legal que acho que vai ser um trabalho legal no futuro para a gente publicar no futuro Cobenge e por aí vai. Sinta-se convidado para apresentar. Show, legal. Muito criativo, parabéns. Obrigado, professor. Obrigado. Tem uma aí, pergunta no chat, né? É mais um comentário ali. A Michelle escreveu. Essas dinâmicas são interessantes para fixar o conhecimento. Parabéns pela iniciativa, por mais projetos assim. Show de bola. Parabéns e um saudoso abraço a São José, que eu morei lá também. No final da minha rua era Florianópolis, eu morava no Campinas ali. Eu vou ser bem sincero, Miguel. Eu te vi, eu fiquei achando assim, eu conheço o Miguel de algum lugar. Eu não sei se eu já te vi pela rua, não sei se você foi na UFSC, que você se formou alguma coisa na UFSC ou não. Mas eu não te achei estranho, tá? Fiz doutorado lá em 2018. 2014, então pode ter sido pelos corredores ali. Eu fiz o meu mestrado entre 2015 e 2016 ali, né? Mas de vira e mexe a gente está por lá, andando por ali, né? Já estava por lá esse período. Então a gente se viu pelos corredores. Muito bem, Leonardo, Masterchef. Obrigado pela sua apresentação maravilhosa. Trabalho que vocês continuem e o ano que vem já está convidado para apresentar seu trabalho também. Show, bom trabalho para vocês aí, boa condição. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Então, dando a sequência aqui ao Masterchef, temos o trabalho 3015, Metodologia de Pesquisa para Engenharias. Uma análise, e o trabalho foi apresentado no vídeo por Ricardo, mas na tela que aparece Victória talvez seja um erro, né? Então, Ricardo Júnior de Oliveira está entre nós, senhor Ricardo? Não tem Ricardo, nem Vitória aqui. Tá. E temos também como coautores Deise e Diego. Não. Deise, Diego e Ricardo. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos para o próximo. Se o Ricardo aparecer, a gente retoma, porque temos ainda um tempinho. O próximo trabalho, o 3020, é do Daniel Alves dos Santos, que apresentou o vídeo, e tem um título de Educação e Ação, 2 pontos, né? Uma metodologia ativa, voltado ao curso de engenharia para simular a realidade por meio de jogo. Muito bem, Daniel, nos concedem uma gentileza de 2 minutos da sua apresentação aí do trabalho. Boa tarde, estão me ouvindo bem? Sim, muito bem. Pode abrir a câmera se tiver. Não tem. Não, então perfeito. O áudio está perfeito. Pode dar uma câmera. Boa tarde a todos. O Educação é um projeto que é o fruto de alguns anos. Ano passado, no Cobenge, nós apresentamos um projeto também sobre o RPG para gestão de obras na engenharia. Porque acaba que a matéria de gestão e gerenciamento de obras na engenharia é muito teórica, já que você não pode colocar um aluno para gerir uma obra de verdade. Então, nós pensamos em fazer isso trazendo um jogo. É o jogo que meus amigos jogamos, que é o RPG.
que ele é um jogo bem livre. Então, a partir daí, nós decidimos criar um jogo, adaptar um jogo que se aplicasse melhor a isso. A questão mais difícil é como fazer um jogo ser jogado em sala de aula por 40 alunos, dos períodos mais avançados, vocês tem gente que trabalha, gente que estagia, gente chega cansada. Então, nós criamos diversas classificações com os jogos que a gente conhecia, até nós escolhemos um, foi o Fiasco, que está escrito no trabalho. E então a gente pegou as regras e adaptamos todas elas para caberem no ensino e nos jogos sérios, que além de ser um jogo, ele também precisava dar competências a quem está jogando. E conforme a gente foi testando, a gente percebeu vários aspectos mínimos no jogo que fazem a total diferença, como a primeira pessoa que joga, ela tem que ter uma tomada de decisão, ela vai iniciar. A última pessoa que joga, já que é um jogo por turnos, a última pessoa vai ter a palavra final, ou seja, tem que ter um sentido de liderança. E nisso a gente percebeu que também trabalhando em soft skills, visto também é um jogo que se joga em grupos de 4, e a premissa dele é um pouco ambiciosa, que é ser aplicável em qualquer temática. Tanto que a gente fez os testes em engenharia e também fizemos o teste no ensino fundamental com alunos da 8ª série para ver se ele realmente estava com um bom entendimento. O tema que a gente fez na engenharia foi gestão de obras e no ensino fundamental foi mitologia grega. Nisso a gente conseguiu ver que o jogo é aplicável e ele é adaptável à matéria. E com isso a gente concluiu também que o jogo foi um sucesso graças aos 100% de alunos que acharam o jogo divertido e aos mais de 90% que acharam que o jogo contribui sim para a formação do engenheiro. Basicamente isso. Tentando achar o mouse. Muito bem. Esse trabalho é o 3020 do Daniel. Na sequência é o último. Só estou tentando me localizar aqui, Daniel, rapidinho. Eu tinha uma pergunta. Eu achei o trabalho, a gente foi lendo ele, achei ele muito interessante, porque ele faz uma organização muito boa de como as metodologias podem ser incorporadas, né, para cenários bem distintos da parte técnica, né? Ou seja, como você falou na tua breve apresentação, tem como você aplicar com pequenas adaptações para vários conteúdos, né? Nesse caso, eu queria saber, foi realizada alguma avaliação para observar a aprendizagem dos conteúdos usando essa metodologia? No caso, o feedback que a gente teve foi o feedback da aula que a gente deu, porque a gente só fez isso em uma aula. A gente estava testando o projeto para um evento. Aí os alunos responderam o feedback, como tem no trabalho. A gente elencou várias perguntas e eles responderam. A longo prazo, a gente não realizou o teste, porque quando a gente ia começar, bateu a pandemia e como o jogo se estabelece em um grupo jogar pessoalmente, o contato pessoal é importante. Quando as aulas foram EAD, deu uma pausa. Legal. Interessante, aqui no nosso campus, temos um grupo também que trabalha a questão dos jogos nas aulas, né, na parte didática. E na pandemia, eles jogavam tudo, antes da pandemia era tudo tabuleiro, né? E depois eles migraram para digital com muita resistência, porque eles não abriam mão do tabuleiro. Mas uma vez que eles começaram a trabalhar com as ferramentas digitais, eles também encontraram um espaço bem interessante. Então, hoje eles continuam forte nos projetos, né? Integrando a parte dos jogos nas disciplinas. Em algumas disciplinas, né? Outros são mais pura diversão para tentar conhecer os jogos. Mas é uma caminhada que a pandemia nos trouxe também. Foi bem interessante. E durante o jogo, houve algum monitoramento de indicadores atitudinais? Por exemplo, vocês perceberam que havia uma comunicação mais eficiente ou não foi avaliado ainda isso? Sim. O que aconteceu no jogo, o jogo ele estabelece uma hierarquia. Na verdade, é
é uma ordem de se jogar. Tem o primeiro, depois vai o segundo, depois o terceiro. No começo, os alunos eles estavam muito atropelando a fala do outro. Como é o que acontece realmente numa obra. Acaba que um fica atropelando o outro. Então, depois de jogar o jogo, e a gente também dá orientações, eles perceberam que tinha que jogar em certa ordem. E o jogo também foi usado para colocar o acadêmico no lugar do outro. Não foi no curso de engenharia, então o acadêmico que interpretou o mestre de obras, por exemplo, ele teve que se colocar no lugar do mestre de obras. E ele ouviu tudo que o outro acadêmico que estava interpretando engenheiro falaria para o mestre de obras, ou seja, a empatia ali participou. E também o que a gente avaliou foi também a questão da timidez. Tem muitas pessoas tímidas no curso e, como tem na apresentação, a melhoria também foi muito grande. Bacana. E vocês pretendem continuar com esse trabalho mesmo remoto ou vamos esperar O educação em si, a gente já teve algumas discussões e a essência dele, acho muito difícil ser aplicada remotamente. O que a gente poderia fazer é tentar adaptar outros estilos de jogos. Ou uma versão mais simples, mas a essência dele mesmo, a gente acredita que não tem como. É uma curiosidade, mas Karen? Sim, muito bacana. Sabe que eu comecei ano passado a jogar RPG. Eu jogo o D&D. Eu vi aqui tem esse outro fiasco que eu não conhecia, onde não tem um mestre. Vocês fizeram uma adaptação das regras, então, desse formato, e ele utiliza também a jornada do herói. Ou isso não bateu muito com a estrutura do jogo de vocês? A história depende muito de como vai ser o resultado dos dados e das decisões de cada um. A jornada do herói é algo bem fixo e não tem como a gente garantir, porque, por exemplo, em algumas obras, em alguns grupos, a obra simplesmente foi fechada pela fiscalização. Foi fechada. Bem bacana. Bem criativo também. E, sabe, seria talvez interessante fazer algum tipo de formulário para que os professores também pudessem trazer, né, o seu feedback do que eles acham de como foi os estudantes, a performance dos estudantes ou a postura depois desse jogo. Seria algo interessante, Sim, talvez. a gente aplicou nas matérias que o nosso professor orientador dava na faculdade e com o professor do ensino fundamental, a gente aplicou em parceria com o PIBID de letras lá da nossa universidade, do IFTO Campus Palmas, e ele nos deu feedback. Ele disse que ele deu o feedback mais no momento, dizendo que realmente foi uma dinâmica divertida, os alunos até se fantasiaram. Teve um grupo... Era até cosplay. Sim, um grupo formado só por meninos, eles fizeram história só com deusas. Aí tinha Afrodite, Discórdia, e todos interpretaram sem problema nenhum, foi muito engraçado. Ah, que bacana. Adorei. Trabalho excelente, Daniel. Obrigado. Parabéns. Continuem com o trabalho, acho que tem muitos frutos para colher. E mesmo pensando em algo remoto, acho que tem várias maneiras de explorar essa integração, né, da parte lúdica, que a nova geração de alunos chega para nós e ela tem uma facilidade muito grande, intuitiva de desenvolver essa integração dos jogos com os conteúdos. E os professores não têm muito isso no radar, né? Pode ser uma experiência interessante para ser pensado. Algo que talvez fosse mais fácil no online é usar o RPG com o mestre. Talvez se deixasse muito livro no online, fica um pouco mais desorganizado. Estou imaginando, né, com estudantes de ensino médio, ensino fundamental, fosse mais fácil ter um condutor. A gente ainda está pensando nisso. A gente está pensando muito nisso. A gente discute, a gente teve algumas reuniões
e a gente vai chegar a alguma conclusão, mas a gente ainda está no processo. Muito bem, Daniel. Parabéns pelo trabalho. Nós temos agora esse último trabalho, Daniel, sendo apresentado, mas temos alguns que estão pendentes. Karen, se puder me ajudar, o primeiro trabalho foi apresentado pela Natália ou foi por outra pessoa? O primeiro trabalho de desenvolvimento de projeto de automação. O primeiro não foi apresentado. Tá, ok. Então, vou desmarcar ele aqui. Ele não foi apresentado. A Natália não apareceu. apareceu. O Celso apresentou. O Pedro foi substituído pela Catarina. O Ítalo foi substituído pela Márcia. O Lemar, que não apresentou, né? Não apresentou também. Ele está por aqui. Se ele puder apresentar, fique à vontade. Não localize ele. Também não. Orlando, Renata também não está. Bom, são 2 trabalhos apresentados. E mais um agora no final do Ricardo. Ricardo não está aqui também? Também não. Bom, então também todos não. todos também trabalhos não. Desculpa. Que dá um delay, né? 2 vezes, A gente não sabe. Bom, todos os trabalhos que deveriam ser apresentados e estão presentes na sessão foram apresentados, com exceção de 3. Nós temos um tempinho ainda. Pessoal que está na plateia, na audiência, por favor, se tiverem alguma questão que queiram explorar mais, fiquem à vontade. Enquanto vocês estão pensando nisso, só vou resgatar aqui uma questão que foi colocada várias vezes aqui nas apresentações, que quando a gente desenvolve alguma metodologia, né, traz ABP, traz um método qualquer para uma nova reestruturação de um plano de ensino, né, para fazer uma nova abordagem com o aluno. É muito importante que essas metodologias elas sejam embasadas de alguma forma com algum fundamento científico. Ou seja, tem que ter algum método por trás disso, sempre porque quando você trabalha um método, não somente traz uma receita, mas também traz toda uma discussão histórica que essa receita desenvolveu, né? Ou seja, o ABP, ele é um método que foi desenvolvido com uma história que vem lá da medicina, né? Ela vem de outras histórias e chega até nós na engenharia de uma maneira bem mais mastigada, mas tem um pano de fundo muito interessante que precisa ser compreendido e na hora que a gente utiliza esse método, fica muito mais fácil implementar a metodologia. Então, é importante a questão das etapas, tem que ficar muito claras as etapas. Cada vez mais claro ficando a etapa, o aluno consegue também seguir um caminho para implementar a proposta de mudança do plano de ensino. Então, também quero passar antes que alguém, por enquanto, não colocou nenhuma questão aqui no chat, para a Karen fazer uma consideração. Parabéns para todos os que apresentaram o trabalho, todos os trabalhos estão excelentes. Eu gostaria de deixar uma dica. Quem tem seu grupo de pesquisa, tem algum Instagram ou tem o site, vocês podem deixar lá no chat da nossa sessão. Assim fica fácil, ainda que tenha o outro contato, né? Como o Miguel tinha falado ali no artigo, lembrem-se que tem o e-mail dos autores, mas eventualmente deixar ali um link do seu Instagram, se o grupo tem canal no YouTube, pode ser uma forma também da gente fazer essa troca, né? E ficar sempre atento ao que os outros estão fazendo, ter essa troca permanente através das redes sociais. E lembrar vocês que as gravações elas vão ficar disponíveis durante um tempo aqui nesse sistema, então até dia 12 de dezembro, se não me falha a memória. Vocês estão nessa sessão técnica, querem assistir uma outra que está acontecendo ao mesmo tempo, a gravação vai ficar disponível e depois vai ficar disponível no site do Cobenge também. Da Benge, desculpa. Isso. Muita informação para ficar guardada, então fica gravado.
É. Muito bem, realmente, nosso trabalho de educação e engenharia, ele é essencialmente baseado na rede, né, nos contatos. Quando a gente faz o evento presencial, a grande perda que a gente teve é exatamente essa, né, a gente conseguia uma quantidade de contatos muito maior, era muito mais natural esse ocorrer, né? Mas agora, nas sessões técnicas, a gente espera que esses contatos eles sejam também reativados de outra maneira, fazendo exposição dos links dos Facebooks, dos Instagrams e de outras mídias que vocês usam para fazer divulgação do trabalho de vocês. Tá? Claro que o e-mail do artigo facilita bastante também. Já utilizei muitas vezes esses e-mails, muitas vezes não respondem, mas muitas vezes também respondem. Então, temos uma esperança. Karen, se o pessoal não tem mais colocações, podemos dar por encerrada a sessão. Agradecemos mais uma vez todo o interesse de estar aqui na sessão, participar, ouvir as apresentações e damos por encerrada a sessão técnica.